Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui hoje para vocês antes de começar a entrevista. Alguém sabia que aqui em São José do Rio Preto temos uma profissional que ganhou o Prêmio Nacional, o Prêmio Brasileiro de Ergonometria com um case em 2022? Ganhou da Associação Brasileira de Ergometria. Alguém sabia? Agora vocês vão ficar não só sabendo, como vão conhecer quem é essa profissional. Osana Ramírez. Osana, prazer ter você aqui, viu? A alegria é minha, nossa, e eu até, na hora que eu aceitei o convite, eu fiquei super feliz, depois eu fiquei preocupada, porque eu sou faladeira, eu falei, como é que vão me tirar do podcast depois? Mas vamos lá. Vocês fizeram corda, essas coisas, pra gente... Olha, eu vou ter que fazer uma correção rápida, porque muita gente fala, como você falou, ergonometria, mas na verdade é ergonomia. Ah, ergonomia. Ergonomia é uma ciência. Ai, desculpe a minha ignorância. Não tem problema nenhum. Muitas pessoas desconhecem o que é essa área, né? Poucas pessoas conhecem. Conhecem como, às vezes, como ginástica laboral, que é feita nas empresas, ou alguma coisa para postura. Mas é ergonomia. E no Brasil ela não é regulamentada. Então, ela não é uma faculdade. Ela é uma especialização, como um MBA. Então, qualquer profissional que quiser se especializar e trabalhar com ergonomia, pode. Então, a gente vai ver médicos ergonomistas, fisioterapeutas, TO, educador físico, muitos profissionais. Mas quem abraça melhor nessa área? Os fisioterapeutas. Porque tem postura, coluna, né? E aí eu estou há 20 anos nessa área. Nossa, você está há 20 anos. Eu lembro quando você começou, que era uma loucura, você atendia um monte de empresas, você não tinha tempo para nada. E naquela época, era um cenário diferente para as empresas. A ergonomia era uma coisa muito rara, ninguém sabia o que ela trazia de resultado. Sei. Então, assim, eu desbravei uma mata aqui na região, né? Num raio de 200 quilômetros. Mas, hoje, a ergonomia trouxe o que ela tem de resultado para os empresários, para as empresas, para os colaboradores. E se a gente for fazer uma análise rápida, tá mais barato ter o serviço do que não ter. E é com certeza. É isso que a gente vai bater um papo sobre isso hoje, né? Ai, que delícia. Vamos falar lá do teu prêmio? Vamos. Bom, hoje eu atendo aqui num raio de 200 quilômetros. Sou ergonomista certificada pela Bergo, né? Sou fisioterapeuta do trabalho, né? Minha formação de base é fisioterapia. E eu sou fisioterapeuta de chão de fábrica, né? Então, hoje, ó que bonitinho, eu vim aqui trabalhar num podcast com uma roupa de menina, porque geralmente eu tô com o meu kit gatinha, que é perneira, touca árabe, avental, porque botina. Você entra no... Eu atuo na melhoria de processos, né? Nas indústrias. Então, a gente tá sempre no chão de fábrica. Porém, na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo foi para home office. Virou um boom o home office e os clientes surtaram e começaram a me pedir avaliações de home office, porque como que eles iam deixar os trabalhadores no balcão da cozinha, os funcionários no sofá, na cama? Alguns não tinham estrutura para ter um escritório em casa. E assim, foram muitos pedidos. E ergonomia é uma coisa artesanal. Você faz uma avaliação, indica o que a pessoa precisa, retoma lá para corrigir. É personalizada. Exatamente. E daí surgiu a ideia de uma startup com um software exclusivo para a gente conseguir atender centenas de pessoas simultaneamente. Nossa, que bárbaro! Em 2 anos da pandemia, nós atendemos mais de 5.000 avaliações de home office em todo o Brasil. E esse trabalho, assim, me tocou muito, porque... quando que eu ia imaginar que eu ia sair do chão de fábrica para ir também para home office, levar ergonomia, benefício, saúde e conforto para tantas pessoas? Então, esse trabalho chegou na Associação Brasileira de Ergonomia, que hoje é o nosso maior órgão, né, que organiza a ergonomia no Brasil. E é uma entidade, né? Uma associação. E aí a gente recebeu esse reconhecimento, esse prêmio nacional pelo melhor case de ergonomia, né, do que foi proposto na pandemia. Que legal, foi uma emoção, foi uma vitória, né? Foi. E assim, esse prêmio sair de Rio Preto, né? Olha que bacana. A gente tem muita gente que eu nem sabia que Rio Preto era tão forte nessa área. Aliás, eu nem entendo muito dessa área. Sim, né? são poucos profissionais ergonomistas no Brasil. Não tem muitos profissionais. É mesmo? E tem muito espaço, porque tem um amigo até
que brinca assim, se os advogados e as empresas soubessem o que o ergonomista e o fisioterapeuta do trabalho pode entregar, ia faltar fisioterapeuta. Porque o resultado é muito bacana. E aí, nós vamos falar desse resultado, Luca, mas antes eu queria contextualizar para você, eu até vou recorrer aqui à minha colinha, né? Tá. Sabe que eu tenho percebido nas empresas que a geração mudou, né? Então, as pessoas não têm mais o mesmo corpo de antigamente. Eu já fiz mais de 15 mil avaliações admissionais em indústrias. Avaliações admissionais, não aquela médica, né? Que é feita por lei. Tá. Admissão fisioterapêutica, né? Avaliação fisioterapêutica. Para admissão, complementar do médico. E nessas avaliações, eu percebo que as pessoas com 25 anos para baixo, até 30 abaixo, não têm a mesma resposta aos testes ortopédicos. Olha que interessante. Então, como que a gente... São melhores ou piores? Estão piores, porque é uma geração de videogame, é uma geração de tablet celular. Não tem mais que andar para fazer nada. Antes a gente andava muito a pé, de bicicleta até, mas agora a gente pega o carro para tudo ou nem sai. É iFood, pede tudo aqui. Então o corpo ficou mais frágil. Os músculos estão mais frágeis. E a gente está mais obeso. E a geração mudou. Então, como que a gente tem mão de obra para o trabalho braçal, para um trabalho industrial? Como é que a gente contrata um menino de 18 anos que nunca trabalhou, que às vezes não tem fortalecimento abdominal nenhum no teste, e vai para um setor de borracharia para levantar pneu de caminhão? É, assim, meio que certeza dele ter um problema, fazer uma hérnia de disco, ter uma dor, a empresa fica sem esse colaborador, e ele tem que contratar outro, e tem um custo com isso, pode ser considerado um acidente de trabalho, e aí vai pano para manga. Então, a gente trabalha justamente na gestão disso, de contextualizar tudo isso. Quando você analisa lá, você já fala, esse serve para fazer isso, e você antecipa os problemas, né? Exatamente. Isso é muito legal. Isso é o que a gente tem visto que está acontecendo em todas as áreas do mundo inteiro, até na médica, está antecipando. Não vamos deixar agora isso para uma indústria. Sim. É fantástico. Então, são muitas áreas, né, as de atuação, né? Acho que... Tá, você me listou aqui milhões. Eu estou até com o meu celular aqui. Né? Perícia ergonômica, que é isso? Perícia ergonômica. Então, a gente... dentro da ergonomia é um leque. Eu tenho uma fábrica, eu te chamo para você fazer a perícia ergonômica na minha empresa. Isso. Então, funciona assim. Você tem lá X funcionários. Algum teve uma dor no punho e ele está alegando que é do trabalho. E entra com uma ação trabalhista. O juiz não sabe se é verdade. Então, ele nomeia um perito para dizer se aquela doença tem nexo de causalidade com o trabalho. E aí... esse perito ou esse assistente técnico pericial vai fazer um estudo, fazer uma análise ergonômica, uma análise do posto de trabalho, da biomecânica de trabalho associada... No caso, você. Sim, a essa patologia para dizer se tem relação com o trabalho ou não, se é por um fator externo. Porque muitas pessoas, por exemplo, fumam de forma inveterada desde os 13 anos, tem obesidade, tem alguns problemas congênitos, e são fatores externos. Aí ele vai trabalhar, aquilo agudiza ou acontece alguma coisa, ele relaciona que aquilo é do trabalho, e às vezes não é. Então, o perito em ergonomia, ele vem esclarecer essa situação. E o empresário, quando ele precisa contestar uma ação trabalhista, é necessário fazer um estudo desse. Porque não tem, de fato, como saber se não ia fundo, se for a fundo, né? Tá. Então você é uma perícia judicial, praticamente. Isso. Tem a perícia judicial, né, que é o juris perito, né, o perito do juiz, nomeado pelo juiz, e a gente tem um espaço para ter a perícia das partes. A empresa pode nomear um perito e o autor da ação pode nomear um perito também. O reclamante, o reclamado, né? Nossa Senhora. Aqui, outra coisa, você é professor em pós-graduação? A gente tem um leque de atuação. Então, quando passa 20 anos estudando a mesma área, né? Então, a gente começa a ser convidado para dar aula. Então, eu atuo em pós-graduação, em cursos particulares. Hoje, eu dou mentoria em ergonomia, que é uma coisa que está muito na moda. Agiliza a vida de... Porque a gente está lotado de informação, né? Então, por exemplo, eu preciso aprimorar o meu conhecimento em ergonomia cognitiva, que é a relação do homem com a entrada eletrônica de dados.
E aí, esse profissional de ergonomia vai buscar um curso que ele vai ter que gastar para viajar, estadia, alimentação, 3 dias de curso. Então, ele me liga e fala, Rosana, você conhece disso? Conheço. Ah, então você pode me dar uma mentoria? E aí, a gente define um plano de estudo e a gente faz a mentoria em horas e ele alavanca o trabalho dele ali, é um pulo do gato, né? Pagando um valor hora, né? Que sai mais cara do que o valor hora do curso, mas sai mais barato do que a pessoa ir fazer o curso. Tem suas vantagens. E ele acelera só pro assunto que ele precisa. Ele não tem que ouvir um curso inteiro para chegar naquele assunto que ele precisa. Entendi. Então, essa é a mentoria profissional em ergonomia. Está sendo muito utilizada. Então, nossa, que bacana. Aula em pós-graduação, aula em cursos particulares, mentoria em ergonomia, perícia em ergonomia, um trabalho de desenvolvimento de produtos ergonômicos. Isso é legal falar, né? Por exemplo, uma cadeira, né, de escritório, ela tem que ter os requisitos da NR17 e da BNT. Mas eu acho, por exemplo, quando comprei cadeira de escritório, eu nunca perguntei. Devia perguntar. O correto seria perguntar. O correto sim, porque muitas vezes a cadeira ela é montada com peças aleatórias e aí você não sabe exatamente a garantia. Você começa a sentir uma dor nas costas, que ela não sei o quê, não sabe o que quer, no final é a tua cadeira que não tá. Pode ser. Né? Então, seria muito legal saber, sim, se o produto que você está adquirindo tem um certificado de ergonomia convalidado, né, por um ergonomista. Mas são diversos produtos que precisam da atuação de um ergonomista, como um mouse, um travesseiro... Um mouse? Uma cadeira, um check-out de supermercado. Eu tenho que comprar um mouse. Eu tenho que comprar um mouse que passou por um... Não, geralmente a gente tem esses mouses de marcas... conhecidas, eles todos têm, né, estudo ergonômico para serem desenvolvidos, não precisa se preocupar. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma empresa grande, com mais de 300 colaboradores que vão trabalhar sentados, eu ia buscar uma cadeira que tivesse certificação. Por quê? Se eu tiver uma fiscalização e essas cadeiras começarem a dar problema para os meus funcionários, como é que eu compro tudo isso de novo? Então, aí, nesse caso, é melhor buscar. Ai, que legal. E essa coisa da gestão dentro da empresa? Eu acho que era isso que eu lembro de você fazendo antigamente, quando eu frequentava muito a sua casa. Isso. Bom, não frequenta mais também, né? Porque não quer. Convidada você difícil, né? Bom, muita correria. Vamos lá. Gestão de ergonomia nas empresas, né? Isso é o que mais é necessário. A gestão de ergonomia, ela envolve... É uma lei, né? Ergonomia é lei. Ela é uma das normas regulamentadoras. Assim como tem o técnico em segurança, o engenheiro em segurança, o médico do trabalho, cada um tem sua NR, sua norma regulamentadora, né? Baseada nas consolidações de leis do trabalho. A ergonomia é uma delas, a NR17. Então, ela é lei. É que ela é pouco fiscalizada. Ela tem baixa fiscalização, mas quando tem, é uma paulada. Então, a ergonomia, na empresa, a gente vai produzir um relatório que mapeia os riscos ergonômicos de todos os postos de trabalho e, baseado nesse mapeamento, a gente tem ações para fazer. Então, ou tem intervenções de mudança desse posto de trabalho, adaptações do posto de trabalho. Aí, a gente tem que fazer a gestão dessas implementações, porque, às vezes, uma intervenção ergonômica não dá certo. Você tem que pensar em outra. E o que isso traz? A pessoa com melhor conforto, trabalhando da maneira correta, ela se desgasta menos. Ela tem mais disposição, ela trabalha melhor. Ela produz mais. Produz mais. Ela produz mais e, para a empresa, isso é o benefício para o colaborador, para o trabalhador. Mas, para a empresa, isso é munição ao departamento jurídico contra ações trabalhistas. Por quê? Hoje, a gente sabe que o brasileiro tem uma cabeça oportunista. Né? Então, tem muita gente que entra com ação trabalhista. Virou uma indústria, né? Entra com ação trabalhista por nada. Existem os casos reais, né, no qual é necessário arcar com aquilo. E a gente tem que ser ético quanto a isso. Mas existem os oportunistas. Então, a empresa precisa se documentar. Porque depois, como que ela usa o ônus da prova? Que ela fez, que ela preveniu, que ela corrigiu, que ela pensou certo desde o início. Então, a gestão da ergonomia é um profissional que vai mapear os riscos ergonômicos e trabalhar com ergonomia em prol do colaborador e em prol da documentação que a empresa precisa para isso. Não só para cumprir a lei e engavetar, mas para gerar melhorias de processo,
Então, eu analiso num posto de trabalho assim, ó. Um cara pega um material, coloca numa caixa, ele tira da caixa, põe em outra caixa, tira da caixa, coloca em outra caixa. Claramente está tendo um retrabalho ali, um excesso de esforço físico, um custo maior, um tempo maior, e a gente consegue fazer com ergonomia a melhoria do processo. E aí, a ergonomia se entrelaça ao Lean Manufacturing, ao Lean Thinking também, que é uma área da engenharia de produção enxuta. Olha até onde está indo. Olha que loucura! Isso. E um dado interessante da gestão de ergonomia, agora falando de centrais administrativas, porque trabalhei muito na pandemia com os home offices, na área administrativa é fácil corrigir ergonomia. Você coloca uma mesa adequada, uma cadeira adequada, regula a pessoa na posição melhor para ela ficar, ela pode alternar de postura, sempre retomando para essa postura adequada. Mas e a cabeça? Existe uma questão que é a ergonomia, são 3 vieses, né? Ergonomia física, que é essa cadeira, mesa. Ergonomia cognitiva e a organizacional. Organizacional é como se distribui o seu trabalho. Você fica maluca, por exemplo... aquela mesa lotada. Não só a mesa lotada no sentido fisicamente, mas você tem informações sobrepostas, decisões complexas o tempo todo mundo te interrompe o tempo todo, você não consegue finalizar um texto, você não consegue terminar um e-mail, e vira aquela bagunça, você esquece trabalho para trás, não consegue terminar as coisas. Isso é ergonomia organizacional que afeta o cognitivo, e isso vai afetando o físico das pessoas. Então, eu também atuo nesse viés. Eu dou palestras, por exemplo. E uma das palestras é de ergonomia cognitiva. As empresas te chamam para você dar palestra. Sim. Então, temos palestras online, tem os workshops presenciais, e são palestras super envolventes. E a gente busca envolver o trabalhador para que... Não para falar mas essas palestras, normalmente, a empresa contrata para você dar para os colaboradores. Colaboradores deles. Isso. Por quê? Conscientização, né? Conscientização, formação, entendimento, porque quando a gente tem conhecimento, a gente fica mais calma, a gente fica mais tranquilo, a gente sabe como lidar com os problemas. Claro. Sejam eles físicos, sejam eles cognitivos e organizacionais. E a nossa preocupação com essas palestras é não só falar para entrar aqui e sair aqui, é envolver esse pessoal para que, de fato, esse conteúdo seja captado de forma rápida, curta, objetiva e de impacto. Porque é assim que a informação está funcionando agora, né? Não adianta fazer um negócio longo. É verdade. Então, e assim temos vários vieses, né, de trabalho. Mas o resultado para as empresas tem se mostrado... É fantástico. Muito legal. E na conta do ROI, né, do retorno de investimento disso, realmente está mais barato ter ergonomia numa indústria do que não ter. Mas a gente atende de um colaborador a grandes multinacionais, como aqui na região temos a Cobb, a Highline, grandes usinas, e aí se vão 22 segmentos industriais diferentes ao longo desses 20 anos. Nossa, você atende quantos clientes você atende aqui de empresas? Você tem noção? Olha... Como chama a tua empresa, Zana? A nossa empresa chama Ergonomic. Ergonomic. E você tem uma equipe que te assessora, que te... Tem um time, e cada um tem a sua divisão, né? Então, nós temos uma pessoa que atende alguns clientes que são fixos, outras que ficam na retaguarda ajudando a gente a produzir a documentação, outra que atende clientes específicos que não são rotineiros, que são trabalhos pontuais. Né? E eu que fico nas perícias, nos treinamentos, nos desenvolvimentos de novos produtos e na apresentação desses resultados todos. E a gente atende num raio, até onde eu consigo ir, 200 quilômetros presencial. Porém, online, a gente atende o Brasil todo. Nossa, que espetáculo! E tem alguma história boa, algum case para você contar para a gente? Porque você já contou o case da pandemia, né? Que deu até o Prêmio Brasileiro de Ergonomia. O Prêmio Brasileiro de Melhor Case de Ergonomia Brasil 2022. De Ergonomia, acertei, né? Estava preocupada em falar certo e errei o nome do prêmio. Um case de ergonomia que teve sucesso, de intervenções ergonômicas. Olha, nossa, é muito, porque olha que interessante. Tem um amigo que ele é ergonomista e ele trabalha só no exterior. Ele mora em Campinas. E ele atende na Alemanha, no México. É uma empresa que contrata
e encaminha ele para as empresas para trabalhar. E ele atende online? Não, ele vai presencial. Ai, que delícia. Custeia tudo e ele vai. E eu tive uma curiosidade, eu perguntei para ele, falei, por que contratam um brasileiro, ergonomista, para ir para a Alemanha, para ir para os Estados Unidos, se lá tem tantos ergonomistas, tantos recursos, né? E aí ele me explicou. Falou, porque o brasileiro é criativo e a gente resolve problemas ergonômicos com menor custo e maior agilidade. Porque, às vezes, no exterior é fácil, o pessoal faz assim, ó, eu quero uma máquina aqui, uma máquina ali, um transportador aqui, um robô ali. E a gente pega um ímã, coloca aqui, traz o negócio de lá para cá, o cara já não tem que andar. Então, eles são fascinados, porque fica o mesmo preço, porque o real lógico, está em desvantagem. E a gente tem essa criatividade, essa resolução. Então, os cases são muitos, porque são pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que melhora, facilita e deixa funcional a vida do trabalhar. Agora, e eu achei muito interessante ele me dizer isso, porque eu falei, aquela história da NASA tem que vir estudar a gente 10 vezes, né? Porque não dá para acreditar nisso. Mas um case interessante. Uma empresa tinha uma colaboradora, que era uma gerente de área técnica, e eles me pediram, Rosana, tem como você fazer um trabalho de ergonomia organizacional? Porque a gente não sabe por que essa menina trabalha tanto e não consegue entregar nada no prazo. Ela trabalha muito, e a gente sabe que ela trabalha, mas ela não entrega as coisas no prazo. Tá. Então, analisa a ergonomia organizacional dela para entender o que está acontecendo. E ali eu fui. A gente fez um fichamento de tudo que ela fazia no mês. E, assim, foi muito difícil, porque era um trabalho muito picado. Imagina eu detalhar seu dia. Você vai falar, eu ligo para alguém e não consigo falar, depois eu tenho que lembrar que eu tenho que ligar de novo. Não dá para detalhar um dia. É verdade. Então, é trabalhoso. A gente fez. No final, eu fiz fichamentos do que era rotineiro, do que não era rotineiro, e descobrimos que ela trabalhava muito mais horas do que tinha no mês. Então, ela nunca ia conseguir entregar. E aí, a gente entendeu que tinha um tipo de colaborador que tinha que estar entre ela e o operacional dela. Para liberar algumas coisas, ela entregaria isso e o restante entregaria. E eu fiz a manualização do trabalho dela. Então, eu organizei o trabalho. E ela tinha as fichinhas, o que ela tinha que fazer no dia, o que ela não podia esquecer, o que não era rotineiro, o que ela não podia esquecer naquele mês. Então, era como um checklist manualizado. E aí, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Essa moça se aliviou, né, de conseguir explicar por que ela não entregava os trabalhos. E foi um primeiro trabalho de ergonomia organizacional que eu fiz, inclusive, na minha vida profissional. E ela saiu para ter nenê, teve uma gravidez de risco na sequência, e se a gente não tivesse feito aquilo, aquele departamento teria sido fechado. Porque outra pessoa não assumiria sem os manuais. Ai, que legal. Foi providencial. Exatamente. E aí, essa moça, até hoje, ela falou, olha, você garantiu o meu emprego, você garantiu que eu conseguisse terminar o que eu precisava entregar, você garantiu treinar uma pessoa para ficar no meu lugar, para eu ter meu filho. Então, assim, foi muito significativo. Não só profissionalmente, mas pessoalmente para ela, para a empresa. Foi bem bacana. Então, as pessoas não entendem a importância da ergonomia organizacional. A gente só vê a parte física. Mesa, cadeira, postura, se a pessoa está reta. E esse negócio da pessoa ficar reta é mentira, viu? A gente pode ficar deitado na cadeira, encostado assim, encostado aqui. Quanto mais você alterna a postura, mais grupos musculares você está utilizando. Melhor. Ai... Mas a gente tem que ter... Mas a gente tem que ter uma postura neutra, encontrada, para quando o seu corpo cansar, você poder voltar. Por isso que a gente corrige, né? Tá. E aí, é isso. A gente atua, assim, exatamente com um colaborador a multinacionais para fazer as demandas de ergonomia que precisa. E é infinito o trabalho. Você vê até difícil falar disso, porque você não sabe que viés você atende de informação, né? É muita coisa. Você viu o leque aí? Nossa escrito aí? Senhora! Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Você é conselheira fiscal da... Abrafit. A Abrafit é a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho. Então, nós temos a Associação Brasileira de Ergonomia e a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho. Elas são separadas porque, de fato, são ações separadas. Tudo que eu faço na empresa, no homem... é fisioterapia do trabalho. Tudo que eu faço no posto é ergonomia. Tá. Então, ginástica laboral é no homem. Palestras de conscientização é no homem. Pode falar. Agora, quando a gente faz É meu telefone. no posto de trabalho,
aí é ergonomia. Então, na Associação Brasileira, nós temos um grupo de pessoas que está fazendo assim, brilhantemente uma gestão para fortalecer essa área. Porque, como eu disse, são poucos os fisioterapeutas do trabalho no Brasil. A gente precisa fortalecer essa área, as empresas precisam disso. Então, na associação, eu fui convidada, né, para um conselho consultivo para ser conselheira fiscal. E estou nessa gestão, que vai até agora, acho que final de 2024. Estou super feliz com a turma lá, vendo o que eles estão fazendo de legal para essa área. E realmente está em destaque. E é um grupo de fisioterapeutas que são especializados em fisioterapia do trabalho. Sim. E daí eles criam normas, esse tipo de coisa? Exatamente, coordenam a prova de especialização. Porque para ser o especialista, além de você fazer a pós-graduação, você faz a prova, como uma residência. Ah, e você está lá junto? Sim. Nossa, Rosana, como você cresceu, né? E aqui em Rio Preto, né? Eu falo que Rio Preto é berço de muita coisa boa. Não é? Tá, tenho certeza que é. Quanta gente você já trouxe aqui que já assustou a gente, né? Não é verdade? Ah, vamos lá. E você é coautora de um livro de perícias médicas judiciais. Sim. Ah, eu adoro esse negócio de livro. Eu tinha um amigo, né? Ele já faleceu, médico, perito, e ele me convidou para escrever um capítulo. E aí, por isso, eu sou coautora de um livro de perícias médicas, dando ali minha contribuição nessa área, porque perícia já faz 20 anos também que eu atuo. Desde que eu me formei, eu ingressei na área de perícia. Foi a primeira coisa que eu fiz. E daí fica bem... Você nunca quis ser uma fisioterapeuta normal? De ortopedia. Normal, eu sou normal. A gente brinca que quando a gente é fisioterapeuta do trabalho, você é um monte de coisa. Você trabalha com jurídico, você trabalha com psicologia, você trabalha com ortopedia, é infinito, né? Mas não, a área clínica não me chamava. Tá. Então, eu fui para a área de perícia e olha que interessante. Uma dica agora para profissionais que forem ouvir a gente, né? Quando o fisioterapeuta, ele estuda a parte pericial e o que pode acontecer dentro da empresa, ele rebobina a fita e ele vai trabalhar na empresa para evitar aquela ponta, aquele... final. Entendi. Quando entra com uma ação trabalhista, é o final do problema. Então, a gente consegue fazer uma reversão e criar todos os materiais e a gestão dentro de uma empresa para que não aconteça uma ação trabalhista. Aí você está protegendo o colaborador de ter um problema de saúde e a empresa de ter um gasto com isso. Tá. E o colaborador fica muito contente, agradece, porque você está preocupado com ele. Né? A empresa mostra preocupação com a saúde do colaborador. Eu acho isso bárbaro. O nosso foco principal é o colaborador. E eles têm, sim, uma gratidão muito grande, porque acaba sendo um assistencial, né? A gente acolhe, né? E explica, né, como fazer, o que fazer. E eu atuo, por exemplo, em usinas, com trabalhadores de muito... baixo estudo. Tá. Então, às vezes, eles não têm um recurso para ir num pilates, resolver um problema de dor nas costas, para ir numa natação. Então, ali eu tenho que falar, deita aqui, faz esse exercício que vai te ajudar. E eles fazem e voltam para mim e falam, você me salvou. E isso é o mais gratificante da nossa vida. Que legal isso, né? Por isso que a gente ama esse trabalho e é um mosquitinho que pica a gente e não consegue mais parar. Você está ajudando um monte de gente. Porque ter dor de coisa é uma loucura, né? Ou você deixa o trabalho ou você muda a tua postura. Ô, Luca, eu digo que ergonomia, ela não é um trabalho. Ela é uma oportunidade de fazer o bem para muitas pessoas. Ai, que lindo isso. É isso. Muitas, em todos os sentidos, em 3D, entende? Ai, adorei isso. Nossa, Rosana, você sabe que já faz 30 minutos que nós estamos aqui? Não sei, perdi a hora, não contei, falei que eu me perco, que eu sou faladeira. Bom, mas acho que nós já falamos qual é o pulo do gato que todo empresário deveria saber para usar o... Já falamos, né? Sim. Já falamos do seu trabalho, do case que fez você ganhar... O Prêmio Brasileiro Nacional. Bom, então agora vamos falar de outras coisas. Vamos falar. Eu sou empresário, eu quero te contratar, eu entro em contato com a empresa e...
A gente tem site, a gente tem o e-mail e a gente tem um telefone comercial. E Vou pôr tudo na legenda. Pode entrar direto em contato com a gente, passar a demanda, chamar para bater um papo, falar o que eu poderia fazer de ergonomia aqui. E a gente, sem custo, bate esse papo e fala sobre ergonomia, o que é melhor para aquele meio ali, setor industrial. Esclarece, né? Esclarece e define, porque não é algo engessado. Né? Tem ali o laudo ergonômico que tem que responder a NR17, mas às vezes tem algo pequeno. Né? Escritórios de contabilidade, por exemplo, contrata a gente para falar, vê se o meu pessoal tá legal, porque eles trabalham sentado por muito tempo. Então, às vezes eles têm umas cadeiras ótimas, que são as Ferraris, e eles não nós sabem... vamos ter que te contratar para eles não ficar de sabem olho aqui pilotar no estúdio, porque esses meninos devem estar fazendo alguma coisa errada. Eu vou ter que contar que eu cheguei e fiquei olhando ali como que eles estavam trabalhando. Eu tomei um susto. Mas eu fico assim, me segurando. Não fala, não fala. Depois você vai ali e já conversa com o Marquinhos, que ele quer a gente já dá uma consultoria. Aliás, vou te dar uma dica. Você devia fazer um podcast explicando para as pessoas mais sobre isso, porque é muita informação legal. É muita informação. Eu sinto que a ergonomia ela está cada vez mais presente, incorporada nas empresas. Não é mais um assunto que você chega no meio corporativo e a pessoa não sabe o que é. A pessoa já sabe o que é. No meio corporativo, as pessoas já sabem o que é. Antigamente não era assim. Eu imagino. Já passamos o nosso tempo. Você quer deixar algum recado para os meus seguidores? Estamos aumentando os seguidores. Você vai lá e segue o meu canal, hein, Rosana? Pode deixar. Eu estou com 400 seguidores. Eu já sigo o seu canal. Eu tenho que agora estimular para outras pessoas seguirem, né? A mensagem que eu acho importante é essa que a gente falou. Ergonomia é o ato de fazer o bem a muitas pessoas. Então, que a gente possa levar ergonomia a muito mais pessoas e não só no chão de fábrica, né? Como a gente conseguiu com a tecnologia, com os meios online. É isso. Ai, lindo. Vocês gostaram? Eu adorei. Eu passo 5.000 WhatsApps. Se você souber de quem está precisando, aquele empresário que precisa dar um upgrade ali para os colaboradores, agora não fala mais funcionário, né? Colaborador. Chique, né? Eu posso contar uma coisa que eu lembrei agora? Pode. Eu quero falar uma polêmica aqui. As pessoas falam que cadeira gamer é uma cadeira ergonômica. Não é. Todo mundo acha que a cadeira... Não, agora eu tô bem, comprei uma cadeira gamer. Eu nem sei o que é gamer, cadeira gamer. Os meninos sabem, né, o que é uma cadeira gamer. Muita gente... É pra jogar videogame? Não. É uma cadeira que fizeram para quem joga no computador. Por isso chama cadeira gamer. E elas são robustas, bonitas, parecem uma poltrona de carro de corrida, né? Mas a maioria, não é ergonômica, não tem os padrões ergonômicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com cadeira gamer. Eu conheço, assim, inúmeras pessoas, centenas, que compraram, depois comprou pela internet, depois queria pintar de verde e jogar no mato para ninguém achar, porque a cadeira era péssima. Então, chama a gente, pode comprar uma cadeira gamer, mas consulta a gente, por favor, nem que seja lá pelo canal do YouTube. Gente, passe essa entrevista para o WhatsApp para quem você acha que está precisando ouvir isso. E ela vai ficar na íntegra em nosso canal no YouTube e no Spotify. Por favor, se inscreva no nosso canal, tá? Beijo!